Nós vamos falar sobre o ProMI / Jovem de Futuro. Se trata de um programa construído numa parceria entre Ministério da Educação, Secretarias de Estado e o Instituto Unibanco. Secretarias de Estado, porque hoje, nesse modelo, o programa está em 5 estados do Brasil. No estado de Goiás, ele já está há 1 ano e meio, e em 2014 nós estenderemos o programa para todas as escolas de ensino médio do estado de Goiás. O ProMI Jovem de Futuro é um programa voltado essencialmente para o ensino médio. Isso quer dizer que, diante de todas essas mazelas que a gente vive acompanhando através de números pelas quais o ensino médio tem passando, o Jovem de Futuro vem numa perspectiva de construir na escola ações que possam promover a melhoria do pedagógico voltado todo para o ensino médio. Então, nesse momento, nós vamos conhecer um pouquinho desse programa ProMI Jovem de Futuro, tentando fazer com que todos percebam que, mesmo que a gente faça uma explicação fragmentada do ensino médio inovador e depois do Jovem de Futuro, o nosso intuito é que todos percebam a articulação desses dois programas. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto político-pedagógico da escola. Esse documento, conhecido por todos nós, é um instrumento que está lá na unidade escolar, articulando toda a proposta curricular dessa escola. Ele nunca deve ser perdido de vista por todos os membros da unidade escolar. O projeto político-pedagógico, ele é e sempre será o principal instrumento da unidade escolar. Articulado ao projeto político-pedagógico, vem uma política pública do Ministério da Educação, portanto da União, que nós tratamos por Programa Ensino Médio Inovador. Esse programa, que também já é conhecido e foi vinculado em todos os estados da União, ele é uma estratégia do Ministério, uma estratégia que é desenvolvida no sentido de uma parceria com as secretarias estaduais de educação, e o intuito é induzir, perceber e promover uma reestruturação, uma inovação dos currículos do ensino médio. O programa Ensino Médio Inovador também já é gerido nas secretarias de Estado há alguns anos, mas em decorrência de índices que não foram percebidos o seu alcance, em alguns estados foi feita uma parceria com uma ferramenta, uma estratégia, uma tecnologia desenvolvida pelo Instituto Unibanco chamada Jovem de Futuro. Então, nessa articulação da unidade escolar, que já é gerida por um projeto político-pedagógico, já tem um programa da União, que é o Ensino Médio Inovador, entra o Jovem de Futuro com uma tecnologia voltada para uma gestão escolar para resultados. O objetivo dessa tecnologia também é melhorar o desempenho de todos os alunos do ensino médio. Essa coisa do melhorar, né, o desempenho dos nossos alunos do ensino médio, ela vem em sintonia com a redução dos índices de abandono, com a garantia de permanência desse estudante do ensino médio na escola e, principalmente, a conclusão dessa etapa de ensino que é chamada de ensino médio. Portanto, o mais importante é que, mesmo que existam os programas e as tecnologias, a escola nunca perca de vista o seu maior e mais importante documento, que é o projeto político-pedagógico. Os três devem andar em sintonia.
Vamos tratar agora de cada um isoladamente, o Programa Ensino Médio Inovador primeiro, depois a Tecnologia Jovem de Futuro, e aí ao final a gente faz a articulação, porque como eu tinha dito, mesmo que a gente veja agora fragmentado, o intuito é que nós percebamos a maneira como esses dois programas se articulam com o objetivo de melhorar o ensino médio das unidades escolares. O ensino médio inovador, como já foi dito, ele é uma estratégia do Ministério da Educação e tem como objetivo principal a reestruturação do currículo do ensino médio. O objetivo é que a escola, aliás, ela fomente propostas curriculares que possam ser inovadoras. Para isso, o Ministério da Educação ele disponibiliza apoio técnico e financeiro. E com isso nós temos o intuito de estar disseminando uma cultura de um currículo que seja dinâmico, flexível e, claro, e mais importante, que seja compatível com as exigências tanto dos nossos jovens quanto da sociedade que nós vivemos nesse momento, que nós podemos tratar da nossa sociedade contemporânea. Para isso, o Programa Ensino Médio Inovador, ele conta com alguns macrocampos. Esses macrocampos, eles são um conjunto de atividades didático-pedagógicas. Cada um desses macrocampos, eles compreendem áreas de conhecimento e o grande objetivo ao construirmos ações dentro desses macrocampos é que a gente contemple toda essa diversidade de ações que a escola possa vir a desenvolver e que vão qualificar o currículo da unidade escolar. Os macrocampos do ensino médio inovador são numa totalidade de 8. O principal é chamado de macrocampo da integração curricular. Junto dele, nós temos os macrocampos de leitura e letramento, produção e fruição das artes, cultura corporal, línguas estrangeiras, iniciação científica e pesquisa, comunicação, cultura digital e uso de mídias e participação estudantil. Todos esses macrocampos também devem estar articulados a 4 dimensões, que são a ciência, o trabalho, a tecnologia e a cultura. O Jovem de Futuro é uma tecnologia voltada para uma gestão escolar para resultados. As escolas recebem apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação e das secretarias de Estado. A partir do projeto político-pedagógico delas, elas concebem, implantam e avaliam um plano de ação Jovem de Futuro, que são estratégias com o objetivo de alcançarmos os resultados propostos pela escola e que têm uma duração de 3 anos. As escolas elas têm total autonomia para definir quais são as suas ações estratégicas. Claro que essa autonomia está vinculada às resoluções, principalmente às resoluções vindas do PDDE. Mas elas todas devem estar comprometidas em melhorar o desempenho dos alunos ao final do ensino médio, principalmente língua portuguesa e matemática. Outro grande objetivo é que, com isso, consigamos diminuir os índices de abandono nessa etapa de ensino. Para que isso possa ser já alcançado, algumas metas são pactuadas com os estados. A principal delas é uma diminuição de 30% entre o IDEB de 2011 e o IDEB desejável de 2016, que é de 6,0 pontos. Com as escolas, nós pactuamos metas como o aumento de 25% da proficiência dos nossos alunos de ensino médio. Isso significa que os nossos alunos devem deixar o percentual de um padrão de desempenho baixo na escala SAEB para uma escala máxima. Outro grande objetivo é aumentar em 10% a taxa de aprovação escolar no ensino médio. Diante dessas metas, é construído um plano de ação Jovem de Futuro que é separado em alguns eixos. Temos 6 eixos num plano de ação Jovem de Futuro.
Nós chamamos esses eixos de Rs. Então, nós temos do R1 até o R6. O R1 trata dos alunos com competências e habilidades desenvolvidas em língua portuguesa e matemática. O R2 trata de alunos com alto índice de frequência. O R3 trata de professores com alto índice de frequência. O R4 de práticas pedagógicas melhoradas. O R5 de uma gestão escolar para resultados. E o R6 de uma infraestrutura da escola melhorada. Vocês podem perceber, então, que nós estamos tratando de 3 eixos centrais, que são eixos de ações construídas para alunos, professores e gestão. O Jovem de Futuro, para o alcance desses resultados, conta com algumas metodologias. Essas metodologias são as estratégias que são usadas para atingir os resultados. Com isso, a gente favorece e consolida essa cultura de uma gestão, uma boa gestão, uma gestão escolar para resultados e transforma a realidade escolar. Temos como metodologia Jovem de Futuro o Entre Jovens, o Jovem Cientista, a monitoria, o valor do amanhã na educação, o uso pedagógico da avaliação em larga escala, agente jovem, superação na escola, estudar vale a pena, fundos concursáveis, entendendo o meio ambiente urbano e os sistemas de reconhecimento. Todas essas metodologias são de escolha da unidade escolar e o critério é que cada uma delas impacta de maneira diferente a escola. A escola, conhecendo a sua realidade, traçando um plano de ação com ações bem direcionadas, faz escolha dessas metodologias que serão ferramentas utilizadas para o alcance dos resultados. Mas como isso tudo se integra? Primeiro nós falamos do ensino médio inovador, depois do Jovem de Futuro e agora nós vamos articular esses 2 programas. Esses 2 programas, eles têm como pontos em comum um planejamento que deve ser feito de maneira estratégica, portanto é um planejamento voltado para a realidade de cada unidade escolar. São programas que têm uma etapa de monitoramento da parte do físico e do financeiro. São programas que lidam com a questão da autonomia e da responsabilidade da unidade escolar. São programas que têm apoio técnico, recurso financeiro para que se atinja esses resultados, para que se atinja essas metas. Então, é nesse sentido que esses 2 programas se articulam. Um programa do governo federal e um outro programa vindo de uma parceria com uma entidade privada, que é o Instituto Unibanco. Bom, mas para tudo isso se integrar, do que nós precisamos? Do que a nossa unidade escolar precisa? Ela precisa planejar, executar e ter um processo de avaliação constante desse seu planejamento. Porque o planejamento é o momento em que a unidade escolar toma as suas decisões, ela tem a perspectiva daquilo que ela pretende para o seu futuro. Então, o planejamento é uma etapa extremamente importante em todos os processos pedagógicos. Por isso, ele deve ser um planejamento consistente e que tenha uma capacidade de articular todos os objetivos estratégicos que aquela escola tem com ações que também devam ser estratégicas. O momento da execução é o momento em que a gente efetiva essas ações planejadas. Também deve ser um momento feito com muito cuidado, com muita atenção, e deve ser um momento que deve ser constantemente avaliado e reavaliado. É nesse momento, então, que a gente inclui a avaliação, porque é na avaliação que a gente vai ter uma série de informações que vão oportunizar as melhorias e também vão servir de parâmetro para que a escola possa estar sempre tomando decisões, revendo os seus passos. Com isso, é possível a gente estar constantemente avaliando o impacto das nossas ações. Para isto, é necessário uma gestão articulada, uma gestão democrática, uma gestão que esteja em sintonia com a comunidade escolar. Por isso,
Ao tratar só do jovem de futuro, nós falamos essencialmente de uma gestão escolar para resultados. Então, nós sabemos que na articulação entre esses dois programas que se tornam um agora, o ProEMI Jovem de Futuro, por isso, ao falarmos agora de ProEMI Jovem de Futuro, estamos falando de um instrumento que vai auxiliar em uma gestão escolar voltada para resultados. E o grande instrumento que a escola vai ter para potencializar essa gestão escolar para resultados é o plano de ação. Então, nós vamos falar agora um pouquinho daquele que é, como nós já dissemos, um instrumento importantíssimo da unidade escolar, principalmente quando a gente diz respeito a planejamento. Então, nós estamos falando do plano de ação. O plano de ação é aquele instrumento que deve deixar muito claro essa interface, essa ligação entre o ensino médio inovador com o jovem de futuro. No plano de ação, a unidade escolar deve prever ações e essas ações devem estar diretamente voltadas para a melhoria da proposta curricular do ensino médio. Dessa maneira, nós vamos estar conseguindo articular essa unidade escolar com tudo que diz respeito ao Ministério da Educação e às secretarias de Estado. Portanto, quando a gente fala de plano de ação ProEMI Jovem de Futuro, nós não estamos falando de algo que esteja desvinculado ao plano global da escola, que já é desenvolvido por todas as unidades educacionais da Secretaria de Estado da Educação aqui no estado de Goiás. Bom, mas para a gente elaborar esse plano de ação, nós precisamos de ter um diagnóstico. O principal diagnóstico que nós temos na construção desse plano são as avaliações externas. São elas que vão servir como termômetro para que a gente possa conhecer em números a realidade de cada unidade educacional e, a partir desses números, né, está prevendo ações que atendam diretamente essa escola. No caso do estado de Goiás, e aí a gente trata especificamente de língua portuguesa e matemática, nós temos proficiência que estão ainda num nível muito desejável de desempenho. Se a gente olhar a escala de padrões de desempenho hoje pelo SAEGO no estado de Goiás, nós vamos perceber que a maioria dos nossos alunos ou estão no índice abaixo do básico ou estão no básico. Essa é uma realidade muito séria. Quando a gente fala de proficiência em língua portuguesa, nós estamos falando de uma escala que está em 231,4. E quando nós falamos de proficiência em matemática, nós estamos falando de uma escala de 241. Portanto, mesmo que tenhamos as especificidades, no estado de Goiás, o nosso padrão de desempenho está no nível de proficiência abaixo do básico. Portanto, muito há o que se fazer em relação aos nossos estudantes de ensino médio no que diz respeito à língua portuguesa e à matemática. Para isso, nós temos essas avaliações externas, então, e com esse resultado, nós temos condições de traçar um diagnóstico da nossa escola. Traçando o diagnóstico, é que nós podemos trilhar um caminho para o alcance de resultados melhores e que são os desejáveis e que são as metas pactuadas com o Estado, como nós dissemos anteriormente. O caminho que nós vamos trilhar agora, de maneira prática, é a construção do plano de ação. É ele que vai ser um instrumento que vai gerir todas as ações e estratégias da escola em busca do alcance dos nossos resultados. O grande diferencial nessa parceria ProEMI Jovem de Futuro é o trabalho do supervisor. O supervisor é digamos, uma personagem que já veio dessa metodologia Jovem de Futuro com o Instituto Unibanco. O supervisor é uma pessoa que, ao tratar diretamente com a escola, ele potencializa muito o alcance desses resultados.
Porque diferente do que vinha acontecendo quando as escolas tinham só o médio inovador e ali desenvolviam um plano de ação e depois desenvolvia as ações e que nós percebemos que o resultado não foi muito bom, então diferente da gente aplicar um programa deixando a responsabilidade só para a escola, na parceria com o Jovem de Futuro, o Instituto traz essa ideia dessa pessoa que vai estar servindo como um ponto de apoio, um suporte para a unidade escolar. E esse suporte ele está presente desde os momentos do diagnóstico, aos momentos de planejamento, até o momento de construção do plano de ação e depois da execução dessas ações. Portanto, a gente acredita que a escola tendo todo o cuidado necessário e ainda tendo esse suporte, nós potencializamos em muito as possibilidades de alcance dos nossos resultados e das metas pactuadas entre o Ministério da Educação, Secretaria de Estado da Educação e o Instituto Unibanco. Nós vamos falar um pouquinho agora, então, sobre esse papel da supervisão ProMI Jovem de Futuro. O supervisor, como já foi dito anteriormente, ele é uma pessoa que vem no intuito de ter um contato bastante estreito com a unidade escolar. Nós podemos dizer que esse contato ele é um contato ativo, ele é um contato direto e é um contato permanente. Ele não é um contato que vai acontecer só no momento da execução do plano, mas ele é um contato que vai permear todos os momentos necessários ou que se fizerem necessários pela unidade escolar. O supervisor, ele consegue, junto com a escola, identificar e avaliar as situações por quais essas escolas passam. Situações favoráveis, muitas vezes desfavoráveis, mas são situações que servem como parâmetro para que essa unidade escolar possa estar trabalhando cada vez mais em sintonia com ela mesma. O trabalho de supervisor é um trabalho onde ele vai intervindo, mas não é uma intervenção brusca, autoritária, não. Ela é uma intervenção no intuito de contribuir para que essa unidade escolar vá fazendo a sua correção de rumos, a sua correção de rotas, para que a escola possa ser alertada aos poucos, com o tempo, para que as coisas possam ser percebidas. E aí é nesse momento em que a gente revê ações, planeja outra, é nesse momento em que a escola tem de poder fazer a sua famosa correção de rotas. Essa correção de rotas, ela é feita junto com o supervisor, através do diálogo, através da orientação e principalmente através da motivação, porque o intuito é que essa escola se perceba sempre como capaz, sempre com grande perspectiva de mudanças. Por isso, existe o trabalho do supervisor. O foco desse supervisor sempre vai ser o alcance dos resultados. Portanto, o objetivo dessa orientação é que estejamos fazendo sempre junto com a unidade escolar. Sempre focando, não nos esqueçamos do alcance dos nossos resultados. O trabalho da supervisão é aquele que a gente chama do fazer junto sem fazer. É aquele personagem que vem com o olhar de fora, com uma trajetória construída até pelo contato com outras unidades escolares, mas é um contato também que deve ser feito sempre se mantendo uma relativa distância. Por isso a gente diz que é o fazer junto sem fazer. Tem que se ter muito cuidado nessa supervisão, porque a grande vantagem, a grande contribuição é que a gente pode intervir com o olhar que vem de fora, através do diálogo, contribuindo sempre, mas nunca fazendo pela unidade escolar. Se for feito dessa maneira, a gente perde de vista a gestão escolar
para resultados. E o objetivo do ProMI Jovem de Futuro, né? Outro grande objetivo é que a gente alcance esses resultados, mas nunca estando ligados diretamente a uma gestão. O objetivo é que quando o gestor que está naquela unidade escolar e desenvolve o programa naquele momento, que quando ele saia, essa gestão fique institucionalizada nessa escola. E só tem um jeito disso ser construído, né? Ensinando a escola como fazer, mas nunca fazendo por ela. Então, a gente não pode esquecer nunca dessa máxima, é o fazer junto sem fazer. Falando mais um pouquinho sobre as funções dessa supervisão, nós podemos fechar em algumas palavrinhas, né? Palavrinhas que, digamos, são chaves para o bom trabalho desse supervisor. A primeira delas é a articulação e a mediação. Isso significa que esse supervisor deve estar sempre muito articulado com esse grupo gestor e com essa comunidade escolar, de forma a ser sempre um mediador, seja nos conflitos, seja nos eventos, seja em que momento for. Então, elas são palavras que definem tanto um conceito do supervisor trabalhando na unidade escolar, como também um conceito de que é algo que o supervisor traz consigo: articulação e mediação. Outra palavra muito importante na função do supervisor é a palavra controle. Mas não é o chegar de maneira autoritária, querendo interferir na gestão da escola. Esse controle é no sentido de que o supervisor deve estar sempre mantendo ali sobre os seus olhos, mantendo sobre seu controle, mantendo a escola no seu campo de visão. É um controle que diz muito mais respeito a ter um equilíbrio, digamos assim, em relação a essa unidade escolar. Outra palavra é a consultoria. É uma palavra que define a supervisão justamente como esse alguém que vem com todo um potencial de trabalho, com toda uma experiência acumulada e que serve sim como uma consultoria. Afinal, é a ele que a escola vai estar sempre lançando mão das sugestões quando ela encontrar algum problema. Outra palavra muito importante é a questão da formação. Tanto formação no sentido do que esse supervisor pode fazer em relação à escola, que é estar sempre formando de alguma maneira essa escola, como também no sentido dele estar se formando constantemente através do aprendizado e da experiência adquirida com cada unidade escolar que é supervisionada. Outra palavra de extrema importância é a mobilização. Mobilização em todos os sentidos, tanto em manter aquela unidade escolar sempre mobilizada, quanto também está sempre despertando nessa gestão o intuito de mobilizar a sua comunidade escolar. Sem uma mobilização, um plano de ação fica centrado no grupo gestor, e aí ele com certeza está fadado ao fracasso. A palavra comunicação é outra de grande peso na função do supervisor. Afinal, é através dessa comunicação, desse diálogo, que o supervisor vai conseguir se fazer ouvir e vai conseguir também convencer, mobilizar, formar e estar em contato sempre estreito com essa unidade escolar. E uma outra palavra seria o diagnóstico. Um supervisor não tem como trabalhar, assim como uma escola não tem como desenvolver as suas ações através de um diagnóstico. Afinal, nada nós conseguimos fazer sem um belo e bem feito diagnóstico. O diagnóstico diz respeito tanto em função do supervisor estar sempre diagnosticando o seu trabalho,
quanto está influenciando e formando e dando consultoria à escola, de forma a ela estar sempre também revendo o seu diagnóstico, fazendo outros novos, para que a escola possa fazer sempre a sua correção de rotas, a sua correção de rumos. Bom, e para que esse trabalho do supervisor possa ser desenvolvido com todo o potencial que ela requer, nós temos algumas estratégias de acompanhamento desse supervisor. Nós chamamos de estratégias de acompanhamento técnico. Um supervisor, em média, ele tem 10 escolas sob sua supervisão. Em algumas regionais mais, em algumas regionais menos. Para que então o seu trabalho possa ser feito da melhor maneira possível, nós contamos com as visitas técnicas. Essa é uma primeira estratégia de acompanhamento. Claro que em cada regional ela encontra as suas facilidades, as suas dificuldades. Então as visitas técnicas elas são feitas sempre em consonância com aquilo que a regional pode oferecer. Porque as visitas técnicas, elas são visitas in loco, portanto, ela é o que define um contato direto com a unidade escolar. E o objetivo dela é sempre estar acompanhando, principalmente depois do plano pronto e que a verba chega na escola, ela fazer um acompanhamento das ações que foram previstas no plano de ação. Portanto, um acompanhamento da execução das ações. Para isso, quando o supervisor chega na escola, é extremamente importante que todas as pessoas do grupo gestor, alguns professores, alguns alunos, estejam presentes, porque é extremamente relevante e influencia muito o desenvolvimento do projeto. Outra estratégia de extrema importância são o que chamamos de Gs, que são reuniões com os grupos de escolas. Essa estratégia ela tem um potencial muito grande, porque ao reunir diversas escolas, um grupo grande de escolas, nós temos a possibilidade de promover, além de uma capacitação dessa equipe, uma integração, um aconselhamento, uma troca de experiências entre as escolas. É sempre bom saber que o que deu errado na sua escola também deu em outra, mas pode ter dado certo em uma terceira. E o que essa escola onde algo deu muito certo e que nas outras foi um problema, ao fazer o Gs, a gente ganha em potencial de troca de experiências. Portanto, os Gs é um momento onde as escolas se reúnem e, sob orientação do seu supervisor, elas vão fazendo as famosas trocas de experiência. Uma terceira estratégia é o acompanhamento e a análise do plano de ação. Nesse momento, eu quero diferenciar duas plataformas diferentes onde as escolas postam os planos de ação. Como nós falamos, é um ProEMI/Jovem de Futuro. Portanto, quando nós tratamos do ensino médio inovador e que a gente faz referência ao plano de ação, nós temos um momento de postagem desse plano em uma plataforma que é o CIMEC. O CIMEC, que já é conhecido de muitas unidades escolar, são postadas as ações financiáveis do plano de ação. Como é o MEC que repassa todo o recurso financeiro para o desenvolvimento das ações, então no CIMEC só se faz a postagem da parte financeira do plano. Esse é, digamos, um primeiro momento de postagem do plano de ação. Um outro segundo momento, onde a gente posta o plano por inteiro, é uma plataforma do Instituto Unibanco chamada SGP. A sigla significa Sistema de Gestão de Projetos. Essa é uma plataforma muito complexa, muito ampla
e que nela nós temos um universo de ações que vão auxiliar o trabalho do supervisor. Então, além de postar o plano de ação, é nessa plataforma que o supervisor faz todo o acompanhamento, desenvolvimento das ações e gastos dos recursos. Por isso, nós estamos tratando de um sistema que tem que ser abastecido constantemente. A escola deve entrar no SGP todos os dias, atualizar os seus dados, pois é através dele que o supervisor faz todo o seu papel de acompanhamento daquela unidade escolar. Então, essas três estratégias que nós colocamos aqui, elas não são únicas, elas tratam-se de estratégias extremamente importantes para o trabalho de supervisor, mas um trabalho tão complexo, claro que não poderia estar restrito a só essas três estratégias de acompanhamento, né? Nós temos um universo muito grande para a ação desse supervisor. Nós estamos comentando só essas três, por se tratarem de três primordiais e por uma questão de tempo também. O que precisa de ficar bem claro, agora finalizando o nosso trabalho, né, é que o nosso intuito é que façamos juntos. Por isso, é uma grande oportunidade esse momento de estar encontrando com a Superintendência de Inteligência, o Núcleo de Orientação Pedagógica, porque para a gente alcançar estes resultados e essas metas que foram pactuadas, nós precisamos do apoio de todos. Nós precisamos de construir uma rede de apoio ao ensino médio no estado de Goiás. É para isso que nós convidamos todos a estarmos fazendo juntos, sem fazer pela escola. Um obrigada a todos.